partir do versículo 1. Você que não conhece o nosso ministério ainda e que está aqui, talvez me vendo pela primeira vez, nós temos aí nosso material de DVDs e CDs, um DVD ministrado em Portugal, outro em Belém do Pará, outro em Minas. Tem também um DVD de criança, que é a coisa mais linda que o Senhor concedeu em Itabuna, no 2013. E tem também as gravatas, enfim, isso é um material missionário. Você levando, você está abençoando missões. Juízes capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor: fizeram os filhos de Israel, versículo 11: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Amém? Esta é uma palavra bastante conhecida, mas que geralmente nós vemos pessoas ministrando sobre os 300 de Gideão. Mas nesta noite eu nem vou chegar lá nos 300, porque o Senhor, Ele me chamou a atenção dentro desses primeiros versículos do capítulo 6 de Juízes. Você talvez conheça essa história melhor do que eu. Talvez você já saiba essa história, todos já leu, já ministrou, já até sonhou. Mas nesta noite Deus tem uma revelação dentro desta palavra para a tua vida, principalmente para 2014. Nós estamos no começo de 2014. Já ouvimos falar ontem pelo jornal que o Brasil está fora da rota, que os países, os outros países do mundo vai ter um aumento, vai desenvolver, vão conseguir, mas que o Brasil vai cair um pouco. Mas nesta noite, e que 2015 vai repetir a dose, segundo o analista. Mas nesta noite, como a igreja do Senhor, nós viemos dizer aqui, aleluia, que o nosso Deus, que é o analista, que conhece o futuro e sabe tudo do presente e do passado esteve lá, Ele tem uma nova rota, Ele tem uma nova história, Ele tem uma nova, porque Ele é Deus de novidade. Aleluia, prometem, aleluia,
lugares, procurar cavernas, e foram necessário construir fortificações nas montanhas para guardar o seu trigo, para guardar o seu grão, para guardar os seus bens, porque de tempo em tempo Israel plantava, mas não colhiam. Israel ia, mas não conseguia trazer. E a
contigo. Gideão disse: como Deus é comigo, olha o que está acontecendo, olha a minha situação, como Deus pode ser comigo? Deus é contigo, homem. E porque Deus é contigo, tu vai sair contra os midianitas, vai livrar das mãos, aleluia, dos midianitas, o povo de Israel, porque Deus está te capacitando para isso. Deus é contigo. Colocaram o tema neste evento, 12 dias, dizendo: eu quero trazer na memória. E eu estava lendo esses versículos quando eu vejo Gideão questionando com o anjo do Senhor: como? Depois ele disse: olha, eu trago na minha memória coisas que os meus pais me disseram. Eu trago na minha memória coisas que ouvi de pessoas mais velhas, dizendo das maravilhas que o Senhor fizera lá no Egito, quando tirou de lá o povo de Israel. Eu trago na minha memória, mas a minha realidade é outra. Escutem, ele trazia na sua memória as grandezas e maravilhas que o Senhor fizera. Tirar o povo cheio de riquezas, aleluia, trazendo pelo deserto adentro chuva e cantaralha, maná, as roupas cresciam no corpo, o sapato não envelhecia, aleluia, chuva na a nuvem de dia, a coluna de noite, a água não faltava, porque Deus mandava em todas essas grandezas até chegar à terra prometida. Ele trazia na memória, mas a realidade é outra. Quantos aqui nesta noite, aleluia, traz na memória a promessa do Senhor, a palavra do Senhor, o testemunho, aleluia, mas a tua realidade hoje é outra. Nesta noite o Senhor está dizendo: continue trazendo a tua memória, aleluia, aquilo que pode lhe dar esperança, porque você pode estar embaixo hoje, mas um dia alguém contará o teu testemunho, como eu estou contando a história de Gideão aqui. A realidade é outra, missionária. Não adianta a minha memória, porque eu estou vivendo uma situação que às vezes eu não sei o que fazer com ela. A minha memória eu tenho viva, ou eu tenho viva na minha memória o que Deus tem feito e o que Deus fez, mas o que eu estou vivendo é outra coisa. Aí o Senhor continua falando com Gideão: vai nessa tua força, homem valoroso, valente. Levante-se, porque eu quero lhe usar. Aleluia. A situação no momento não é uma das melhores, mas eu estou me levantando justamente para isso. Aleluia. Para lhe dizer que eu sou o Deus que estou indo à tua frente. Como tu pode ser? Ou como, aleluia, o que direi, o que posso dizer de tudo que os meus pais falaram? E o Senhor disse: vai nessa tua força. E Gideão lembra de um detalhe: eu sou o menor da casa do meu pai, e a minha tribo é a menor em Israel.
Como eu posso livrar Israel de um grande exército, se nem primogênito de uma família eu sou, quanto mais um líder de um grupo? Como eu posso mudar a história do meu país? Como eu posso mudar a história de uma nação? Se eu sou o menor, se eu não tenho voz, se ninguém me entende e se ninguém me respeita, porque eu sou o menor da casa do meu pai, a minha tribo é a menor, é a mais pobre, aleluia, a da Gassuré estava mais pobre ainda, sabe por quê? Porque além de ser a menor de Israel, Manassés estava agora também mergulhado na idolatria, estava mergulhado no pecado, lambancia sai, e Deus faz o que, irmãos? Busca justamente o homem de Manassés, aonde está o maior centro de adoração de Baal dentro do país de Israel. É de lá que Deus busca um adorador, é do meio da sujeira que Deus diz: eu tenho um que vai honrar o meu nome, que vai se levantar pelo meu nome, que vai me honrar e que eu vou honrá-lo também. Você chega em alguns lugares que as pessoas ainda se assustam quando diz que você é baiano. Eu morei um tempo no Rio e as pessoas diziam: você é baiano? Meu Deus, lá tem que ser crente mesmo, né? Porque lá, olha, meu Deus, aqueles demônios, aqueles samba, aquelas coisas, aquelas muitas isso e aquilo. Eu disse: minha filha, fica na sua, porque lá não é só demônio, não é só macumba, lá tem um povo lavado, remido e cheio da presença de Deus. Tirou. Disse: é você. E não é só do meio de uma tribo idólatra, não, onde estava o maior centro do país de Baal, não. É do meio de uma família também. E diz: é você. E Gideão começa a entender que aquele diálogo que ele estava tendo não era meramente com um homem, com um sacerdote ou com um profeta. Ele era algo mais, ele transmitia algo mais. Então ele percebe que não podia deixar aquela reunião, aquele encontro, aquele diálogo sem antes amarrar, selar, oramagaia. Ele não posso, eu não sei quando mais eu vou encontrá-lo. Amagassé. Então ele olha para o anjo do Senhor e diz assim: olha, se Deus é comigo mesmo, e se Ele vai fazer tudo isso mesmo, e se Ele está comigo, eu quero uma prova. Eu quero uma prova. Aí você espera o quê? Você espera Gideão dizer assim: ó, eu quero uma prova, eu quero dinheiro, eu quero um exército, eu quero nome, eu quero poder. Você espera Gideão falando isso, né? Não! Gideão disse: eu quero uma prova. Que prova é esta? Eu vou sacrificar para Deus, e se Ele receber meu sacrifício como cheiro suave, esta é a certeza que Ele está comigo. Mas se tu entendesse o mistério desta palavra. Porque geralmente quando a gente fala assim: ó, se Deus está comigo, me dê um sinal, abre porta, Senhor, faz isso. Gideão diz: não, se é tu que está falando comigo, eu vou até a minha casa, eu vou preparar uma oferta para Deus, eu vou trazer. Eu vou trazer. Se tu é comigo, eu vou ver cantar, eu vou ver fogo subir. É sinal que tu recebeu meu sacrifício. Antes ele sai.
até a tua casa. Eu vou ficar me aguardando. Vá até a tua casa. Busca o que você quer buscar para o Senhor. E eu ficarei aqui. É o versículo 17. E diz ele: esperarei até que voltes. Olha para a cara, para a face bonita do teu irmão. Diga para ele: Deus está te esperando. Diga para o teu irmão: Deus está te esperando. Diga: o homem pode te deixar na mão. Diga: o homem pode te deixar na mão. Mas diga para ele: Deus te espera. Diga: você pode marcar encontros e podem te deixar na mão, mas o encontro que tu marcou com Deus, ele te espera. Quantos marcaram encontro com Deus aqui? Quantos? Pode aplaudir, adorando, falando, fazendo mais. Quantos marcaram encontro com Deus? Esperarei até que voltes. Esperarei até que voltes. Dá mais uma olhadinha para esta pessoa, porque ele precisa entender a profundidade dessa palavra. Pergunta para ele: esqueceu? Pergunta para ele: esqueceu do que você falou para Deus? Diga: ele ainda está no carvalho. Ele ainda está em obra, te esperando. Você voltou o seu caminho, voltou os seus afazeres, voltou a sua vida, mas você deixou uma palavra dizendo: eu vou fazer. Tu disse: Jesus, eu vou fazer este ano, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou visitar, eu vou contribuir, eu vou chorar, eu vou me humilhar, eu vou ser mais crente, eu vou ser mais humilde, eu vou ser mais santo, eu vou ser... Ei, você está dizendo: eu estou te esperando, cadê? Eu estou te esperando. Gideão corre em casa. E eu fico imaginando Gideão chegando em casa correndo, porque ele tinha pressa. E eu fico imaginando os olhares da sua família, da sua mulher, das pessoas que estavam na sua casa, dizendo: o que é isso, Gideão? Cadê o trigo? Você não saiu aqui para preparar o trigo? Cadê o trigo? Os midianitas ali encontraram e roubaram o trigo outra vez, Gideão. Você foi saqueado outra vez, homem. Quem sabe a sua mulher olhava para ele, porque chegou com muita pressa, e disse: o que foi dessa vez? Quantos midianitas correram atrás de você? E eu posso imaginar Gideão dizendo para ela: aquieta teu coração, mulher, porque desta vez não foi inimigo que saiu ao meu encontro. Desta vez não foi midianita que veio ao meu encontro. Desta vez foi o Senhor dos Exércitos que marcou o encontro comigo. Ele prepara, porque a coisa estava tão feia em Israel, que quando o homem chegava sem a comida, suado, era inimigo atrás dele. Já era tão... Mas o Senhor, naquele dia, tinha saído na frente. Não foram os midianitas que foram ao encontro de Gideão. Levante a tua mão, porque eu tenho uma palavra profética para você.